Até que ponto você se importa com o que falam ou com o que pensam de você? Até que ponto isso te atinge? Esse é um tema que eu quero trazer aqui para o Parole ao Vento nesse vídeo. Vem comigo? Oi, gente, tudo bom? Eu sou o Celso Bandarra, ator, roteirista, jornalista, criador e produtor de conteúdo. E a história que eu conto hoje não se passou comigo, se passou com um amigo, mas eu adoro dividir essas histórias aqui porque eu acho que elas ensinam muito, pelo menos ensinam muito a mim, e os meus amigos mais próximos já até sabem, dependendo do que eles me contam, eu deixo eles me contarem e depois eu digo assim: posso contar essa história no canal? Aí uns dizem pode, claro, outros dizem mas só não fala meu nome. Perdão. E algumas dessas histórias eu já trouxe aqui e essa é uma delas. Esse amigo estava me contando de uma parente com quem ele já não fala há muito tempo, e ele se deu conta um belo dia de que ele que quis romper relações. Acho que foi isso, na verdade não foi do outro lado, ele que rompeu relações com essa pessoa por questões, enfim, diversas, por divergências principalmente de pensamento. E ele conta que no dia do aniversário dele, ele só foi ver isso, felizmente, 1 ou 2 dias depois. Mas essa pessoa esperou o dia do aniversário dele para mandar um e-mail para ele acabando com ele, dizendo os maiores absurdos, dizendo, fazendo as piores ofensas. Essa pessoa, segundo ele, se deu ao trabalho de listar ali tudo o que ela queria dizer e talvez nunca tenha dito, né? Não de forma tão clara. Primeiro, porque eu acho de uma certa burrice sem tamanho, porque você materializa, né, o seu ódio contra alguém, a sua inveja contra alguém. Isso, na pior das hipóteses, ou na melhor, não sei, dependendo do ponto de vista, pode servir até para um processo futuro, né? Você materializar ali todo o seu ódio, todo o seu rancor, toda a sua maldade, né? A sua maldade. Ele não me mostrou o e-mail, mas ele me contou o que continha nesse e-mail. E ele me contou o seguinte, ele falou: Celso, quando eu li aquilo, eu fiquei muito mal. Ele falou: primeiro eu agradeci por não ter visto no dia do meu aniversário, eu acho que eu ficaria até mais chateado. Eu acho que ele viu 1 ou 2 dias depois. Eu agradeci por não ter visto no dia do meu aniversário. Eu li aquilo tudo. E ele falou: mas felizmente durou muito pouco tempo a sensação de mal-estar. Porque ele conta que naquele texto, em alguns momentos, a mesma pessoa que o ofendia e que o xingava de uma série de nomes e fazia uma série de insinuações, essa pessoa elogiava ele. Essa pessoa o colocava num lugar superior a quem estava fazendo a ofensa, a quem mandou o e-mail. E ele falou: Celso, quando eu olhei para aquilo e eu cheguei nessas partes em que essa pessoa falava que eu vivia perto de gente muito poderosa e que eu estava muito bem de vida, e que eu era, segundo ele, a pessoa chegou a escrever que ele era muito inteligente e que sabia, que era muito articulado. Inteligente e articulado. É um elogio, né? Eu encararia como um elogio. Me chamarem por esses adjetivos, né? Se destacassem essas características. E então ele me disse: Celso, primeiro eu perguntei para ele como é que ele tinha se sentido, ele falou isso, que felizmente não foi no dia do aniversário, ele é uma pessoa que gosta de
de comemorar o aniversário, como de fato comemorou, eu até estava junto com ele nesse dia e com um grupo de amigos. E ele falou, ainda bem que eu não vi, ainda bem, de repente eu ia ver de manhã e ia para a festa chateado, não foi uma grande festa, mas era um momento de seu aniversário, né? Aquele momento em que você não quer ser aborrecido, pelo menos nesse dia, e nem sempre isso é possível. Ele falou, agradeci muito por não ter visto no dia do aniversário. Ele falou, mas depois eu lendo aquilo, é de uma inveja e é de um, ao mesmo tempo que tem ali desdém, que tem ali, mas é raiva e inveja. E ele me falou uma coisa interessante, a raiva e a inveja são véus que definitivamente te impedem de se aproximar de alguém e de fazer uma avaliação verdadeira sobre alguém. Sabe quando a gente diz assim, não gosto do fulano, mas ele é competente. Ele é muito certeiro nas coisas que ele fala. É sinal de que essa pessoa consegue minimamente ter uma visão crítica. Mas quando você está coberto pelos véus do ódio e da inveja, você não vai descrever a pessoa como ela é. Você vai descrever a pessoa sob a sua ótica. Então, quem recebe essa ofensa não pode levar essa ofensa a sério. Porque não é de você que ela está falando. É de alguém que ela projetou em cima das coisas que ela conhece sobre você, mas quando ela destila ódio, inveja, não dá para comprar essa ideia. Ele falou, o que eu fiz, ele falou, até me surpreendi com a forma como eu lidei com isso. Eu, depois de 5 minutos de ler o e-mail, eu falei, essa pessoa não sou eu. Eu não sou assim. Eu não sou assim. Então, se eu não sou assim, é que essa pessoa para quem ela está dirigindo todas essas ofensas, não sou eu, ele disse. Então eu não vou comprar para mim. E engraçado que no dia seguinte a gente se falou, ele ia ter uma outra comemoração ainda do aniversário, foi uma semana alusiva do aniversário dele, e no dia seguinte a gente se falou cedo até, e eu falei para ele, e aí? Ele falou, Celso, já quando eu fui dormir, eu já não estava mais pensando nisso. Porque essa pessoa que foi dormir, depois de um dia bacana de aniversário, gostoso, com os amigos, essa pessoa não tinha se reconhecido nesse meio. Essa pessoa não tinha se reconhecido no meio de todo aquele ódio, de toda aquela inveja. E isso me serviu de lição para quando, às vezes, alguém nos xinga, ou alguém nos ofende, ou alguém nos joga alguma coisa, e a gente precisa estar muito atento para, na hora, dizer, não, mas isso não é meu. Isso não me pertence, eu nem posso ficar ofendido com isso, porque não é de mim que você está falando. Então, quando a gente aprende a gente tem que carregar, a lição que eu tiro dessa história desse amigo é a seguinte, e ele falou algo parecido, eu aqui fiquei elaborando um pouco mais, é que assim, essas etiquetas que eventualmente a gente tem que colocar na gente, né, dizer que a gente é eficiente, falar da nossa profissão, dizer quais são as nossas metas, quais são as nossas qualidades quando nos perguntam, sei lá, por exemplo, numa entrevista de trabalho. Mas assim como a gente tem que saber exatamente quais são as etiquetas que a gente tem para colar em nós mesmos, a gente tem que saber quais são as que vão cair sem que a gente nem precise arrancar, porque não nos pertencem. É um pouco o que ele viveu nesse sentido. Ele falou, 5 minutos depois que eu terminei de ler aquele e-mail, primeiro vem aquela coisa, poxa vida, no dia do meu aniversário, a pessoa esperou o dia do meu aniversário. Né? Até porque ela dizia no e-mail,
parabéns. A cada ofensa que ela fazia no e-mail, ela dizia para ele parabéns. Então ela realmente premeditou, ela esperou essa data para poder fazer essa ofensa. Então, assim, o mais bacana é isso, é quando você já sabe quem é você, quais são seus valores, e você, além de tudo, consegue ter um olhar quase, ele teve, eu não sei se eu teria, mas quase condescendente com essa pessoa. Porque essa pessoa é de uma inveja, é de uma insegurança e é de uma frustração sem precedentes. Então ela vai te atacar te jogando aquilo que você não é, mas que é muito dela. Aí, para usar uma frase, como eu digo sempre, batida, surrada, é assim: foi mais sobre a pessoa que mandou o e-mail do que sobre o meu amigo. Foi mais sobre ela quem ofende do que sobre quem é ofendido. Porque quando esse véu do ódio e da inveja tampam os teus olhos, dificilmente você vai conseguir se dirigir de fato para a pessoa de verdade. Você está atacando um alvo que não existe ali, você que construiu. Então, na medida do possível, não se deixe abater pelo que falam ou pelo que pensam de você. E vocês? Como é que vocês lidam quando vem uma cacetada dessas? Ou uma ofensa muito grande, ou um desaforo, ou quando alguém te aponta e acredita a você coisas que você não fez, que você não falou, ou características que você não tem, ou te descreve uma pessoa que você não é. O que você faz? Parte para briga, consegue ter esse distanciamento de dizer, não, esse aí não sou eu. O que você faz? Conta para mim? Vou adorar saber. Curte, compartilha também, divide as tuas histórias. E é isso. Se vocês tiverem alguma história que vocês queiram dividir, como esse meu amigo de mais de 20 anos dividiu comigo, eu tô aqui para ouvir, vocês querendo se identificar ou não. O bacana é a gente trocar. O bacana é a gente... eu saber como é que vocês pensam, é saber de que forma o meu pensamento se encaixa com o de vocês ou não, para que a gente possa entender. Adoro falar sobre comportamento, sobre vida em sociedade e, enfim, essa história é só mais uma entre tantas, ou que eu já vivi, como eu digo lá na Rede Vizinha, ou que eu vi nesses meus muitos anos de vida, tá bom? Um beijo para vocês e até quarta que vem. Tchau, tchau.